para analisar esse julgamento, a gente conversa agora aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o doutor em Direito Caio Lara, que é pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Cátia Pereira. Bom dia, Eustáquio Ramos. É um prazer enorme estar aqui no maior julgamento do ano. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui, viu? Professor, quais são os pontos do rito do julgamento que devem chamar mais atenção, que precisam ser observados? O julgamento vai começar hoje, às 9 da manhã, e o primeiro ato do julgamento será a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Logo em seguida, passados cerca de 1h30 da leitura do relatório, será concedida a palavra ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que terá cerca de 2 horas para fazer a acusação a todos os réus envolvidos no processo. E depois, as defesas terão o prazo de 1 hora de cada réu para fazer o seu trabalho. Isso nos leva a afirmar que o julgamento não terminará hoje. A expectativa é que o julgamento termine no dia 12 de setembro ou além, dependendo das controvérsias que surgirem durante as discussões do mérito do caso. E como não vai terminar, já está previsto, né? Que o julgamento não será só hoje. Hoje e amanhã tem sessão no Supremo e semana que vem também. Queria que o senhor falasse essas datas. Sim, está previsto no calendário hoje até às 19 horas, amanhã a sessão terminará mais cedo, às 12. No dia 9 de setembro vai até às 19, 10 de setembro entre 9 e 12 horas, meio-dia. E no dia 12 de setembro, o dia todo, 9 horas da manhã até às 19 horas. Lembrando que o dia 12 de setembro é uma sexta-feira. Sim. Pois não, está. Só para confirmar, professor, o senhor falou da ordem aí de atos, né? Primeiro o ministro Alexandre de Moraes lê o relatório, depois o Procurador-Geral da República lê a acusação e depois os advogados de defesa vão fazer as suas sustentações orais. Esse tempo de hoje, amanhã, terça e quarta da semana que vem e sexta-feira, por qual motivo? Já que há um prazo de fala de cada um desses atores. É porque durante o julgamento podem surgir questões de ordem, podem surgir divergências na condução dos debates, então não é um tempo certo cronológico, né, o tempo da sessão. Inclusive a sessão pode ir até além das 19 horas, se for o caso. Professor, e aí tem a sequência de votos, né? Passado esse momento aí de acusação, de defesa, tem a sequência dos votos. O primeiro a votar é o relator Alexandre de Moraes. Sim, e depois segue-se a ordem de cronologia na corte, ao reverso, né? Seria o Flávio Dino, o Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da turma, o Cristiano Zanin. Há uma real possibilidade de pedido de vista, isso tem sido falado muito nos últimos dias, e esse pedido de vista partiria do Luiz Fux. E aí, professor, já que gostaria que o senhor explicasse para a gente em que o argumento do Luiz Fux se diferencia dos demais, principalmente do Alexandre de Moraes. O pedido de vista está previsto, né, no regimento interno do Supremo. Se algum dos ministros precisar analisar o caso, né, com mais detalhes, ele precisa fazer esse pedido de vista, que é um pedido de 90 dias, até 90 dias, para ele analisar melhor o caso. Não me parece que será o caso, porque, muito embora existam 80 terabytes de informação no processo, esse processo, como ele foi notoriamente coberto por toda a imprensa, né, não existe muita informação que esteja para ser analisado. Os ministros sabem muito bem do caso e dificilmente esse pedido de vista acontecerá. Agora, sobre a divergência do Luiz Fux, ele vem divergindo ao longo do processo no tocante às medidas cautelares. Ele tem sido voto vencido, né? Nas últimas medidas cautelares, o placar tem sido 4-1. Então, a expectativa no mundo jurídico é que talvez o Luiz Fux apresente uma interpretação diferente sobre a condenação em alguns crimes de alguns réus. É claro que a gente não tem como antecipar o voto de cada ministro, mas nós podemos fazer uma análise da tendência a partir dos julgamentos anteriores, né? Eu sou cientista do direito, pesquiso muitos precedentes e a expectativa, não só minha, mas como boa parte, né, do mundo acadêmico e do mundo jurídico, é pela condenação dos réus em pena severa. Ô professor, a legislação
Penal, ela determina que num julgamento como esse, ao final, havendo condenação, os réus imediatamente vão ser presos ou não? Depende da decisão de cada ministro, relator. A regra é, a prisão só vai acontecer, a prisão definitiva, após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado ele vai acontecer apenas depois do julgamento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração é um recurso que ele se presta a esclarecer eventual omissão, contradição, obscuridade no julgamento, para esclarecer os termos do voto. Esse tempo para o embargo de declaração é de 5 dias. A prática do Supremo Tribunal Federal é determinar a prisão definitiva após a segunda negativa de embargo de declaração e após o trânsito, a certidão do trânsito em julgado do processo. Contudo, é possível sim a prisão a partir do término do julgamento se os ministros entenderem que há risco de fuga, por exemplo, mas uma prisão não definitiva, mas como uma prisão cautelar. Isso já aconteceu muitas vezes na história do Supremo também. E não especificamente pela condenação. Não. Mas pegando como hipótese a condenação e um possível risco de fuga, aí se determina a prisão cautelar, que o senhor disse. Sim. Professor, e para a gente concluir, no caso dos recursos, quem é que julga os eventuais pedidos de revisão? É a própria primeira turma do Supremo Tribunal Federal ou pode ir para o plenário? O embargo de declaração será julgado pela primeira turma do Supremo. Se o placar da votação para a condenação ou absolvição for 3-2, cabe o recurso de embargos infringentes para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia o doutor em Direito, pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder, Caio Lara. Professor, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e ao longo dessa cobertura a gente volta a conversar. Bom dia. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Eustáquio. Prazer estar aqui.